Palavras, na verdade, sinto-me desvanecido, enfim, peço aos presentes e às presentes, a quem dou também os bons dias, para não levarem demasiado à letra, nomeadamente os elogios, enfim, é o que faz a amizade, tendo sempre a exagerar um pouco, naturalmente, naquilo que refere. Agradeço muito o convite e a Ana Paula tem razão. A partir do momento em que o convite foi formulado numa primeira fase pela Ana Paula, ela tinha a certeza que eu não podia dizer que não, porque eu jamais poderei dizer-lhe que não, seja em qualquer, seja qual for a solicitação. Na verdade, a Ana Paula já referiu, e penso que foi essa a razão de pensarem em convidar-me, que tenho trabalhado sobre o tema da violência, e, portanto, a minha intervenção inicial aqui não vai ser sobre o tema central do encontro, portanto, as literaturas africanas da expressão portuguesa ou a violência. Nas literaturas africanas da expressão portuguesa há pessoas muitíssimo mais qualificadas do que eu para falar sobre esse tema específico, mas a minha intervenção inicial vai ser uma reflexão relativamente geral sobre as questões, algumas questões da própria definição de violência e as questões que se colocam na relação entre violência e representação. Enfim, espero não vos maçar demasiado com as minhas observações e, naturalmente, estou depois disponível também para conversar. Penso que será a parte mais, porventura, mais interessante. Eu peço ao anfitrião, à anfitriã da reunião, que me permita compartilhar a tela, se for possível. Sim, sim, vou Claro. já Queria tratar mostrar disso. algumas imagens. E Claro. pergunta se podemos gravar. Podemos E- gravar, professor, a conferência. Com certeza, não há problema nenhum. Muito obrigada. Vai ser a primeira vez que eu uso este compartilhamento de tela. Espero que a coisa resulte, mas também, se não resultar, não é grave. Mas tenho aqui algumas imagens. Ok, eu já ativei, professor, acho que agora poderá... Ok. Tente, por favor. Já agora, então, desculpem só, é só para... muito bem. Só fazer esta experiência, desculpem, já que estamos a começar, para não estar a fazê-lo no meio da conversa. Eu penso que se está Estamos a ver. Estamos a ver, sim. Estamos a ver. Ok, pronto, vou tentar até pôr isto eu não consigo pôr isto em tela cheia, mas acho que em determinado momento da palestra eu vou falar desta imagem que vem e que, aliás, é muito conhecida. Desculpem que eu vou ler, porque preparei um texto para, portanto, também não me alongar demasiado, que sempre acontece quando falamos, digamos assim, sem o apoio de um texto. E começaria pelo seguinte: ninguém ignora que a questão da representação da violência está presente desde os absolutos primórdios da tradição literária ocidental. Sempre me fascinou pensar que o primeiro grande texto da literatura europeia, que tem a guerra como tema central, um texto impregnado de violência do princípio ao fim, estou a referir-me evidentemente à Ilíada, que esse texto abre ao mesmo tempo perspectivas claras para uma crítica da violência, pelo menos da nossa perspectiva de leitores e leitoras do século XXI. Não sei, ninguém pode saber como é que os gregos do tempo de Homero pensavam disto, não é? Mas obviamente a perspectiva é sempre a nossa. Vejo essa dimensão da crítica da violência presente, nomeadamente nas imagens recorrentes, muito cruas, que não representam a guerra como uma ação heroica abstrata, mas sim como uma ação que se inscreve de forma muito concreta em corpos humanos, feridos e mutilados. Na Ilíada, ninguém morre em abstrato. Morre porque a lança lhe rasgou o ventre, fazendo derramar-se os intestinos, ou porque um golpe de espada lhe destruiu o maxilar e lhe penetrou fundo no cérebro. E também ninguém morre anónimo. Todos aqueles cuja morte surge descrita no poema têm um nome e uma linhagem que os identifica como indivíduos concretos. Ao mesmo tempo, são particularmente marcantes as perspectivas fugazes de um possível mundo de paz, que o poema de Homero ocasionalmente oferece. Numa das cenas mais famosas e mais objeto de comentário, Príamo, com a ajuda dos deuses, desloca-se ao acampamento grego para suplicar a Aquiles a entrega do corpo do seu filho Heitor. O diálogo entre o rei de Troia e o herói grego culmina, como se lembrarão,
na formação de uma comunidade de dor e de luto, entre ambos. Choram juntos, recordando-se dos seres amados que morreram. Na sequência do que Aquiles, e cito da tradução de Frederico Lourenço, naturalmente, conduído de ver a cabeça e as barbas grisalhas, concorda em entregar o cadáver do inimigo morto. A palavra-chave aqui está neste verbo conduído. A palavra-chave é compaixão. Do ponto de vista da percepção compassiva da dor individual, a guerra não pode deixar de surgir como algo profundamente contra a natura e inumano. A compaixão, nos termos nomeadamente da reflexão de Martha Nussbaum, radica, entre outros aspectos, como é visível na cena que recordei, na consciência da nossa própria vulnerabilidade. É que, se, como poderia pensar-se, a violência que é infligida a outrem é uma experiência irredutível e intransmissível, confinada ao corpo desse outro, a percepção da vulnerabilidade, brilhantemente teorizada por Judith Butler em Precarious Lives, torna o sujeito capaz de se transpor imaginativamente para o sofrimento alheio, capaz, até certo ponto, de incorporar esse sofrimento na sua própria estrutura subjetiva, não apenas emocional, mas cognitiva. A transposição imaginativa para a experiência de outrem é, não seria preciso lembrá-lo, desde sempre um núcleo fundamental das práticas literárias. A capacidade sismográfica do texto literário torna-o assim um meio privilegiado de captar a experiência da violência, desde logo nos seus aspectos menos diretamente visíveis, microscópicos, intersticiais, aspectos justamente que não cabem em definições restritivas do que se entende por violência e, por conseguinte, contribuem poderosamente para ampliar e refinar essa definição. A questão da definição de violência é de enorme complexidade e tudo menos consensual. Todos temos a noção empírica de como a percepção social da violência pode variar drasticamente de acordo com um sem número de vetores, entre os quais a famosa tríade de raça, diferença sexual e classe ocupa um lugar proeminente. Na verdade, não é por acaso que no mais relevante manual de referência sobre esta questão, encontramos à cabeça a lembrança de que a violência, cito, a violência é um dos conceitos mais esquivos e, ao mesmo tempo, mais difíceis das ciências sociais. E eu acrescentaria, naturalmente, das humanidades. Alguns autores, como o sociólogo alemão Heinrich Popitz, querem restringir o fenómeno da violência a situações em que existe uma agressão física. Para Popitz, o ato violento é sempre uma ação intencional, e cito, que leva a ferir fisicamente outros. No polo oposto, situa-se a ampliação do conceito, devida essencialmente a Johann Galton, com os seus conceitos de violência estrutural e de violência cultural. No sentido proposto por Galton, o conceito de violência estrutural abrange todas as formas sistémicas, como o nacionalismo, o racismo ou o sexismo, entre outras, que impedem o desenvolvimento pleno do potencial de um ser humano ou de um grupo humano, promovem a distribuição desigual de recursos e remetem assim para situações em que, na melhor das hipóteses, existe apenas uma paz negativa, mas não positiva. E cito Galton, a violência está incorporada na estrutura e manifesta-se como poder desigual e, por consequência, como desigualdade de oportunidades de vida. Fim de citação. Por seu lado, a violência cultural, um conceito também proposto por Galton no momento posterior, num sentido, aliás, muito próximo do da violência simbólica, já antes teorizada por Pierre Bourdieu, a violência cultural aponta para um modo de violência sedimentada em conceitos, na linguagem ou em sistemas simbólicos em geral, visando naturalizar e assim legitimar e tornar aceitáveis formas de exercício discricionário do poder. No limite, o sujeito é levado a aceitar o sofrimento que lhe é infligido ou a infligir sofrimento em nome de um sistema de crenças religiosas, culturais ou também estéticas, estabelecido como consenso social. A perspectiva de Galton é controversa, sendo-lhe muitas vezes assacado que o alargamento do conceito a que procede acarreta o risco de o tornar difuso e assim não operativo.
mas é indubitável, como lembra Wilhelm Schinkel, que uma definição restritiva incorre no risco não menor de representar uma forma de cegueira, de levar à invisibilização de muitos aspectos da violência, redundando, em última análise, em formas de aprovação e de legitimação. Se é verdade que aquilo a que eu gosto de chamar o pathos da definição produz muitas vezes um efeito paralisante, não é menos verdade que tanto a não definição como uma definição demasiado estreita não são opção, justamente por representarem a diminuição ou amputação da nossa capacidade de percepção de toda a complexidade do problema. São as próprias dificuldades do conceito que alertam para a necessidade de um entendimento amplo, em que o pathos da definição seja colocado em plano secundário, em favor do desenvolvimento de abordagens contextualistas e transdisciplinares, suscetíveis de captar em cada momento justamente aquelas dimensões cuja invisibilização constitui em si mesma uma forma de violência. São muitas as perguntas a que tais abordagens são obrigadas a responder. Seguindo a proposta de Peter Imbus, trata-se de perguntas como, e o catálogo não é naturalmente exaustivo, quem exerce a violência, o que acontece quando é exercida a violência, como é que é exercida a violência, contra quem se dirige a violência, por que é que é exercida a violência, com que finalidade é exercida, com que justificação é exercida. Este conjunto de perguntas que se interpenetram e se condicionam mutuamente de diferentes modos, circunscreve o essencial do que está em jogo, mas pressupõe outras interrogações que se situam montante, provavelmente a mais importante das quais, que representa uma das questões mais basilares de uma teoria da violência, está no confronto entre uma interpretação da violência como construção social, como comportamento adquirido, ou pelo contrário, como constante antropológica. As consequências de seguir uma ou a outra das concepções são, como é bom de ver, de enorme significado. É que se a violência é uma constante antropológica, então ela é ineradicável, é uma espécie de destino de ser humano e pode, quando muito, ser controlada e disciplinada. Se, ao invés, a violência se gera em contextos de interação e no âmbito de relações sociais desiguais, se depende de práticas de socialização próprias de contextos sociais determinados, então a não violência mostra-se como uma perspectiva não simplesmente utópica. Não me alongarei nesta questão da definição e no que se segue vou centrar no aspecto mais diretamente relevante para a temática deste encontro, a questão da representação da violência. Lembrei já que esta questão está presente desde os primórdios da literatura europeia, e não apenas desta, evidentemente, mas é no contexto dela que se situam as presentes reflexões. Também a reflexão estética clássica incorpora uma reflexão sobre o lugar da violência, como é patente desde logo na teoria da tragédia de Aristóteles, a qual, longe de lançar um tabu sobre a violência, teoriza, pelo contrário, a necessidade dela, da perspectiva do conceito de catarse como fim pretendido da tragédia. São o terror e a compaixão suscitados pela representação do crime e pela correlativa ameaça do caos, que permitem a purga das paixões funestas e a reconciliação da polis consigo mesmo. Analogamente, a visão racionalista do iluminismo, fundadora da modernidade ocidental, pensou sempre a violência da perspectiva da sua superação por uma ideia superior de humanidade. Dou um exemplo particularmente relevante a partir de um passo de Johann Joachim Winckelmann, o fundador da moderna história da arte e inventor de uma imagem da Grécia clássica que perduraria pelo menos até Nietzsche e ainda hoje informa largamente o senso comum. Em meados do século XVIII, num passo centralmente programático dos seus pensamentos sobre a imitação das obras gregas na pintura e na escultura, debruçando-se sobre a representação de uma figura no momento da mais terrível agonia, a figura de Laocoonte é a nossa primeira imagem, não é? Um grupo escultórico muito conhecido, na verdade é extraordinário, que está no Museu do Vaticano. Portanto, debruçando sobre a representação deste Laocoonte, portanto, uma figura no momento da agonia. O Laocoonte é figurado, como se pode ver, no momento em que, como castigo dos deuses,
juntamente com os filhos, é triturado por uma serpente monstruosa. Está aqui um pormenor da cabeça. Ver se consigo. Exatamente. É, na verdade, uma obra de arte extraordinária, e a reflexão de Laocoonte centra-se sobretudo na expressão da face, da figura, para extrair as conclusões que se seguirão. E cita então desse espaço de Winckelmann: a dor, que se revela em todos os músculos e tendões do corpo, não se exprime, contudo, com qualquer violência no rosto e em toda a posição da figura. Ela não lança gritos horríveis. A abertura da boca tal não consente. A dor do corpo e a grandeza da alma estão distribuídas com igual vigor por toda a composição da figura e surgem, por assim dizer, equilibradas. Laocoonte sofre, mas sofre como o Filoctetes de Sófocles. A sua desgraça toca-nos até ao fundo da alma, mas nós desejaríamos ser capazes de suportar a desgraça como este grande homem. Fim de citação. É assim que, longe de pôr em causa o postulado da harmonia estética, a representação da violência se subordina a este postulado. O triunfo da arte está justamente em ser capaz de figurar o extremo da agonia sem ceder a qualquer exagero da expressão e, portanto, sem sacrificar o princípio intocável da consonância e da justa medida. É significativo como se louva a ausência do grito. Volto a citar: a abertura da boca tal não consente. Pense como na arte do século XX, de Munch a Bacon, a boca desmesuradamente aberta constitui um dos signos mais intensos da violência. E aqui é que temos esta minha muito pequena galeria. Claro, aqui uma figura icónica, não é? O grito de Munch, mas também Francis Bacon, e num plano bem diferente esta figura, que não sei se é tão facilmente reconhecível, mas os especialistas ou os especialistas de cinema talvez reconheçam um grande plano da célebre cena da escadaria de Odessa no Couraçado de Potemkin, de Sergei Eisenstein. E esta é uma figura diferente, é uma figura muito violenta, peço desculpa. Mais adiante eu falarei um pouco de passagem da Primeira Guerra Mundial como paradigma da violência. Este é um homem que está vivo, mas sofreu esta mutilação horrível, e é quase como que uma contrafação desse grito que percorre a arte do século XX. Só tenho mais duas imagens, já agora vou mostrá-las já. Uma é também muito facilmente identificável, não é? Aqui acho particularmente, enfim, há muitas outras gravuras do ciclo dos Astros da Guerra de Goya, muitas outras gravuras que são extraordinárias figurações da violência. Aqui parece-me particularmente relevante, e em relação com o passo de Winckelmann que eu estava a referir, a figura do desmembramento, não é? Enquanto que para a arte clássica, na verdade, a integridade, a totalidade e a consonância dos membros é um princípio estético fundamental. Aqui o que Goya figura é justamente o corpo humano desmembrado, não é? E, portanto, exprimindo a perda justamente da harmonia clássica, não é? Pelo efeito da violência. E uma última imagem também, de um pintor pouco conhecido, David Oller. Esta é das poucas imagens que existem da tentativa de figuração do interior de uma câmara de gás num campo de extermínio nazi em Auschwitz. Não é? E, portanto, se seguimos o percurso do grito ao longo do século XX, talvez este seja um momento absolutamente culminante desse percurso, portanto, no contexto do Holocausto. É o problema de quando se lida com o tema da violência, muitas vezes temos que ler ou ver coisas que não são agradáveis de ler ou de ver, não é? Portanto, para quem está a pensar aprofundar-se, ou para quem se tem aprofundado no âmbito dos estudos sobre a violência, tem que fazer o exercício de não se deixar embutar pela frequência com que pode ver estas imagens, mas ao mesmo tempo
ser capaz enfim, muitas vezes de aguentar situações ou representações que são, de facto, extremamente difíceis de suportar. Estava a tentar agora, tenho que ir aqui, porque eu agora queria então se calhar sair da tela cheia, a ver se consigo fazer isso. Eu acho que não estou a conseguir. Enfim, não faz mal, ficamos assim. Não sei no mesmo se sítio a onde compartilhou a administradora pode. tela, no mesmo sítio onde Sim. não tem essa opção. O meu problema é que não estou a encontrar esse sítio. Peço desculpa por este tempo. Interromper o compartilhamento, certo. Ok, pronto. Obrigado, Nada. desculpem as minhas insuficiências, mas de facto desde que trabalhamos nessas caixinhas, enfim, é preciso aprender alguma coisa. Mas desculpa, eu vou retomar então o fio da meada. Eu estava a referir que, enfim, o grito como signo, digamos, da violência, signo estético da violência no século XX, não é? Mas regressando a Winkelmann, nos termos da reflexão de Winkelmann, a dimensão particular do sofrimento individual e da dor física subordina-se por inteiro à transcendência de um desígnio superior e pode, em consequência, significar a postulada universalidade e o sentido cósmico da essência espiritual que define a utopia iluminista de humanidade. Por outras palavras, para o analista, o sofrimento concreto da figura representada, embora sem dúvida suscite compaixão, torna-se irrelevante, sobredeterminado como está pela função estética daquela figura, enquanto representante de um paradigma abstrato de humanidade. Para acrescentar apenas mais um exemplo, enfim, na reflexão estética clássica, nos seus ensaios sobre o belo, o sublime e o trágico, Friedrich Schiller corrobora em absoluto esta visão. O sublime é para Schiller a dimensão do estético que, lidando com situações de sofrimento e de desgraça, leva o ser humano para além da simples volúpia dos sentidos, expressa no conceito de belo. Só ele, assim, só o sublime pode constituir-se como espaço de afirmação da força e da liberdade do ser humano, capaz de transcender a violência intrínseca da natureza ou da história, através da superioridade do princípio racional. No sublime, escreve Schiller, a razão e a sensibilidade não estão sintonizadas. E é precisamente nesta contradição entre ambas que reside a magia com a qual ele se apodera do nosso ânimo. Fim de citação. Não se trata, pois, de negar ou elidir a violência no culto de uma harmonia pré-estabelecida ou de uma visão idealizada do real. Trata-se, sim, de a tornar presente em toda a escala da prática estética, o que equivale, noutros termos, a cultivar o fascínio e a experimentar o prazer, suscitado pela presença direta no texto literário da ameaça de situações de caos e de violência. Mas essa presença faz-se no pressuposto do triunfo último de uma concepção transcendente da liberdade e da dignidade do ser humano, no seio do qual a enormidade do sofrimento está inteiramente subordinada a um princípio ético racional. O princípio do patético, que instala a dimensão da violência no cerne da representação estética, permite ao ser humano, escreve Schiller, pôr-se, e cita, em contacto direto com a lei espiritual que impera no nosso peito. E assim tem por função determinante, e chama a atenção para esta formulação, que é particularmente marcante, tem por função determinante dissolver o sofrimento real numa comoção sublime. Dissolver o sofrimento real numa comoção sublime. Para uma estética em vias de se transformar em religião da arte, a violência é assim sempre um outro que ameaça o universalismo da razão e, enquanto tal, tem de ser assimilado e sublimado. A violência não é um sem-sentido, que justamente significaria um princípio disruptor. Pelo contrário, ela faz sentido, mas para que possa ser assim, tem de ser despojada da irredutível e terrível alteridade da dimensão do sofrimento individual e reconduzida a um princípio de ordem. Todavia, para que isso possa acontecer, a violência tem de estar presente, tem de ter sido representada, incorporada no próprio gesto da negação, para que o triunfo da liberdade racional seja tanto mais evidente.
É fácil reconhecer neste mecanismo, e deixo agora o século XVIII, é fácil reconhecer neste mecanismo de assimilação a lógica da modernidade, na sua oposição de civilização à barbárie. Sob o signo do progresso, a violência é sempre a panagem do outro, e incumbe ao mundo civilizado a recondução desse outro à ordem da razão e do sentido. No limite, a modernidade ocidental imagina-se como estando para além da violência, sempre signo de atraso e inferioridade, seja das classes dangerosas, as novas massas proletárias, seja dos povos colonizados, bárbaros, que desta perspectiva estão ainda acorrentados ao seu estado de natureza. É assim que a universalização do conceito de cultura se faz através de um conspícuo processo de tradução, que opera através de formas de recodificação imaginária do mesmo, pela sistemática projeção no outro, do elemento da dissonância e da ambivalência, que permite a constituição de uma posição identitária, tanto mais suscetível de se fantasiar como unívoca. Da perspectiva do século XXI, o que quer dizer depois de Auschwitz, não é difícil reconhecer que este programa centrado na busca de um sentido racional, ético e estético para a violência, e o sofrimento que a violência sempre provoca, pertence a um paradigma há muito já posto em causa. Desculpem-me se vou usar um exemplo seguramente extremo, mas convido-vos a imaginar o Laocoonte de Winkelmann em Auschwitz. A exigência de que a vítima do genocídio nazi seja capaz de superar a violência de uma morte horrível, afirmando a grandeza da alma e a superioridade da razão, não poderia ser vista senão como um escárnio obsceno. Na verdade, o curto século XX assistiu à irrupção de um novo paradigma de violência, que vai encontrar o seu exemplo extremo no Holocausto, mas se anuncia com perfeita clareza no contexto da Primeira Guerra Mundial. Paul Valéry escreveria em 1919 a conhecida frase de que depois da guerra as civilizações tinham tomado consciência de que também elas eram mortais. Muito antes já, numa formulação diferente, Sigmund Freud abordara esta questão nas suas considerações tempestivas sobre a guerra e a morte de 1915. Interrogando-se sobre as razões da euforia belicista que varreu a intelectualidade europeia, Freud chega a uma conclusão terrível, que faz por si só em pedaços a herança do otimismo iluminista. E cito um breve passo deste texto fundamental de Freud: o nosso agravo e a nossa dolorosa desilusão por causa do comportamento anticultural dos nossos cidadãos, dos nossos concidadãos nesta guerra, eram injustificados. Esses sentimentos assentavam numa ilusão em que estávamos enredados. Na verdade, eles não desceram tão baixo como receamos, pela simples razão de que não tinham de modo nenhum subido tão alto como julgávamos. O que torna as reflexões tempestivas de Freud tão perturbadoras, estava prestes a fazer a meter uma bucha, como se costuma dizer, sobre o presidente Trump, mas que é aqui apropriado face a esta citação, mas abstenho-me dessa dimensão mais anedótica e prossigo na leitura do meu texto. O que torna as reflexões tempestivas de Freud tão perturbadoras não é apenas a constatação da persistência da violência, mas muito mais o diagnóstico de que o que era tido como cultura se revelava afinal como uma face da violência, que a relação entre cultura e violência não era simplesmente de antagonismo, mas de interpenetração mútua. Na realidade, no contexto da Primeira Guerra Mundial, torna-se, quiçá pela primeira vez, evidente que a cultura funciona nos discursos belicistas como uma arma de destruição maciça. Fala, aliás, de uma forma que não esconde a relação entre a cultura e o colonialismo. Assim, por exemplo, no chamado Manifesto dos 93, com que proeminentes intelectuais e cientistas alemães intervieram em 1914 em defesa da legitimidade da Alemanha na condução da guerra, podem ler-se passos como o seguinte, eu cito: os que menos direito, isto é, as outras nações, França, Inglaterra, etc., sobretudo a França e a Inglaterra, os que menos direito têm de se apresentarem como defensores da civilização europeia são aqueles que se aliam a russos e sérvios e oferecem ao mundo o espetáculo vergonhoso de atiçarem mongóis e negros
contra a raça branca. Fim de citação. Mesmo uma figura simpática, como o escritor francês Romain Rolland, um dos poucos intelectuais europeus a sustentar com toda a coerência uma posição intransigentemente pacifista, não deixa de se referir, no seu Diário dos Anos da Guerra, não deixa de referir a vergonha que representa o facto de os exércitos europeus recorrerem à incorporação nas suas fileiras, e cito, de hordas selvagens, todos os bárbaros do universo, sudaneses, senegaleses, marroquinos, japoneses, cossacos, hindus, sikhs, cipaios, etc. Fim de citação. Diga-se de passagem, mesmo assim, que Rolland, no mesmo diário, registra a percepção lúcida de que uma das raízes da violência extrema a que se entregam os exércitos em conflito reside na experiência da violência das guerras coloniais do dobrado século, nas quais a desumanização do outro era a regra, agora aplicada nos campos de batalha europeus. É que, efetivamente, como escreve Simone Weil no seu grande ensaio sobre a Ilíada como poema da força, o efeito mais definidor da violência está na desumanização e coisificação da sua vítima, isto é, no facto de a ação violenta, pelo simples facto de exercer-se, transformar o outro em coisa. Não conheço demonstração mais radical desta premissa do que a tentativa do autor austríaco Jean Améry, no ensaio A Tortura, incluído no seu livro Para além de culpa e da expiação, a tentativa de narrar a cena de tortura a que ele próprio foi submetido pela Gestapo. Améry escreve passos como o seguinte, cito, mas só sob a tortura é que a transformação do ser humano em carne se torna completa. Uivando de dor, a pessoa torturada já só é corpo e nada mais. Quem foi torturado permanece torturado. A tortura foi marcada a fogo nele, de maneira indelével, mesmo quando não persistem traços objetivos dela, no sentido clínico. E ainda, um outro passo, a pessoa que é torturada há de surpreender-se para todo o sempre por tudo aquilo que, conforme se queira, pode chamar-se a sua alma, ou o seu espírito, ou a sua consciência, ou a sua identidade, se desvanecer, quando as articulações estalam e se despedaçam. Fim de citação. Toda a literatura do testemunho representa de múltiplas maneiras a tentativa, nem sempre bem sucedida, naturalmente, de transcender a condição da vítima como objeto e, através de um gesto de autoria, recuperar a condição de sujeito. Isto mesmo é muito claramente expresso por Imre Kertész quando escreve, e cito, falando sobre a sua própria escrita, eu queria conquistar poder sobre a realidade, que por sua vez, de uma maneira muito efetiva, me tinha em seu poder. Queria sair da minha eterna condição de objeto e transformar-me em sujeito. Queria ser eu a nomear e não ser nomeado. Fim de citação. De toda a maneira, contudo, a possibilidade de narrar mantém no seu interior, como que em carne viva, a interpelação de Améry no seu texto sobre a tortura. Como escreve Wolfgang Zofsky no seu tratado sobre a violência, e cita, a dor é a dor. Ela não é um signo e também não transmite nenhuma mensagem. Não remete para nada. Fim de citação. Na verdade, toda a literatura do Holocausto representa a refutação consumada do postulado de Schiller da dissolução do sofrimento real numa comoção sublime, como definidora da atitude estética. A percepção da infinita vulnerabilidade do corpo em sofrimento é concomitante com a interrogação sobre tudo aquilo que nesse sofrimento se furta à possibilidade da conceptualização e da representação. Essa é uma interrogação formulada, por exemplo, por Neil LaVey e Michael Rothbard, quando escrevem que a violência absoluta do genocídio nazi impõe limites constitutivos à teoria. Constitui para a teoria, cito, uma dificuldade que se recusa a desaparecer. Na verdade, a experiência do Holocausto levou, como é bem sabido, a um questionamento radical dos limites da representação e da própria possibilidade da representação. O célebre dito de Adorno, no texto Crítica da Cultura e Sociedade, de 1951, sobre a dimensão de barbárie forçosamente inerente ao ato de escrever um poema depois de Auschwitz, esse dito não é senão a formulação extrema de um problema que atravessa toda a estética do século XX,
e que teve como uma das respostas o alargamento dos modos de representação, através, nomeadamente, da incorporação da violência enquanto dissonância irresolvida na própria lógica da composição. Auschwitz tornou definitivamente obsoleto o humanismo universalista de Schiller. O sublime do campo de extermínio é de uma ordem que, longe de suscitar a afirmação da superioridade moral de uma ideia de humanidade, compromete, pelo contrário, em definitiva, essa mesma ideia e exige o desenvolvimento de uma ética e uma estética da representação capazes de fazer justiça ao sofrimento concreto de seres humanos concretos. Na era pós-Holocausto, a dificuldade do cumprimento deste desidrato tem feito correr rios de tinta e tem suscitado interrogações no limite irrespondíveis. O facto é que quanto mais extrema é a experiência da violência, mais problemático se torna trazê-la ao plano do discurso, mais precária se torna a possibilidade da representação. Robert Antelme, sobrevivente de Auschwitz, designa esta dificuldade em termos muito claros. E cito: tínhamos acabado de regressar, trazíamos connosco a nossa memória, a nossa experiência inteiramente fresca e tínhamos um desejo irreprimível de a expressar em termos literais. Contudo, isto era impossível. Mal começávamos a contar, ficávamos sufocados. O que tínhamos a dizer começava então a parecer inimaginável a nós próprios. Apesar de tudo, Antelme publicou em 1947 o seu livro L'Espèce humaine, um dos primeiros depoimentos relevantes sobre os campos, como que a confirmar o paradoxo do testemunho, expresso com uma agudeza inultrapassável, num passo muito citado de Isso Merci e Isso Salvati, de Primo Levi, e cito: a uma distância de anos, pode hoje afirmar-se absolutamente que a história dos Lager foi escrita quase em exclusivo por aqueles que, como eu próprio, nunca a sondaram até ao fundo. Os que o fizeram não regressaram, ou a sua capacidade de observação estava paralisada pelo sofrimento e pela incompreensão. A verdadeira testemunha, aquela que sondou os campos até ao fundo, como escreve Levi, não pode já falar. E mesmo que isto fosse possível, a sua voz dificilmente encontraria alguém disponível para ouvir. Deste ponto de vista, a verdadeira experiência dos campos não pode ser propriamente comunicada. É literalmente intraduzível. Mas é justamente este pressuposto da intraduzibilidade que, num paradoxo apenas aparente, permite e suscita a possibilidade da representação. No fim de contas, a questão, tal como foi formulada por Jorge Semprún em L'Écriture et la Vie, não é verdadeiramente que a experiência dos campos seja indizível, mas sim que seja invivível. É assim que Semprún, tal como entre outros Jim Kertész, sublinha mais do que uma vez que o discurso do testemunho não pode nunca aspirar a uma função diretamente referencial. De facto, só no discurso literário, ficcional, é possível concretizar a representação dessa experiência invivível. A possibilidade do testemunho reside na dimensão literária, isto é, só a transposição para um outro patamar de significação permite fazer justiça à violenta verdade dos campos de concentração e de extermínio. Kertész vai ao ponto de considerar, e cito, que o campo de concentração só é concebível na forma da literatura, não é concebível como realidade. Mesmo quando se tratou de uma realidade que o próprio viveu. E é o ato de representação assim concebido, a demonstração prática da possibilidade da representação, que permite a simples existência de um futuro que torna vivível o mundo depois de Auschwitz. Entre a posição de Adorno, aliás, erradamente interpretada como um tabu, quando do que verdadeiramente se trata é da equação de um problema, que atravessa todo o pensamento estético do século XX, entre a posição de Adorno e as posições de Semprún e Kertész, há naturalmente todo um arco de possibilidades. A história da literatura do Holocausto pode ser vista como uma busca longa e dolorosa por estratégias discursivas suscetíveis de abordar a experiência da violência absoluta sem a falsificar. O problema, simultaneamente ético e estético, de como fazer justiça ao sofrimento real no espaço da representação, mantém-se mais vivo do que nunca e continua a ter de ser equacionado hoje em dia sensivelmente nos mesmos termos,
apenas com a diferença significativa de que o horizonte das opções estéticas contemporâneas se ampliou de modo virtualmente inesgotável, nomeadamente em consequência do gigantesco desenvolvimento e diversificação dos mídias. Gostaria, para terminar, estou quase a terminar, de chamar a atenção para uma consequência importante desta ampliação das possibilidades estéticas contemporâneas. Talvez a fórmula mais feliz para exprimir o significado da irrupção do modernismo nos inícios do século XX seja o conceito da emancipação da dissonância, proposto pelo historiador da arte Werner Hofmann. Com esta fórmula, Hofmann quer significar o rompimento de uma ideia de totalidade estética como pressuposto da definição de arte e o emergir de modos de composição que abandonam, em definitivo, qualquer noção de uma síntese harmoniosa, fazendo com que o universo imanente da obra de arte incorpore na sua própria estrutura o princípio do conflito e da contradição. Por outras palavras, a emancipação da dissonância, ao fazer explodir toda a noção clássica de uma ordem da representação, significa o assumir até às últimas consequências da violência da representação, tal como é assumida, nomeadamente, pelo gesto estético vanguardista. Não foi por acaso que Roman Jakobson, que viveu os seus anos de aprendizagem em estreito contacto com os círculos futuristas de Moscou, viria a definir a literatura, é uma citação muito conhecida, a definição de literatura por Jakobson como violência organizada contra o discurso corrente. Mas não é apenas, por exemplo, em relação a formas vanguardistas, como a do manifesto literário, que a questão da incorporação da violência no próprio gesto estético se coloca. Em textos deste tipo, a violência, nomeadamente a violência da sátira, enquanto, para citar uma definição já clássica, forma de agressão tornada socialmente aceitável por meios estéticos, em textos desse tipo é facilmente detectável a violência como elemento estrutural da composição. Tome-se, por exemplo, o ultimato, para não irmos mais longe, o ultimátum de Álvaro de Campos, com a sua mimetização do gesto do super-homem nietzscheano, combinada com a afirmação de poder, exclusão e espezinhamento de tudo o que não está conforme à projeção desmedida do sujeito imperial. Em muita outra escrita do século XX, o elemento da violência surge de forma, porventura menos manifesta, muito mais intersticial e complexa. Talvez os textos de Kafka constituam o paradigma mais acabado, mas os exemplos podem multiplicar-se até ao presente. De todo modo, a questão, repito, está no modo como a questão da violência, longe de constituir apenas um problema temático, se instala no cerne da própria lógica da composição. E esta é uma questão que suscita uma outra, enorme, de sempre difícil resposta, e que pode equacionar-se da seguinte forma, recordando a observação de Michel de Certeau, segundo a qual a violência em si não é simplesmente um tema de reflexão ou um objeto que se oferece a um observador. Ela inscreve-se no lugar de onde eu falo sobre ela. Define este lugar. Fim de citação. Portanto, e termino, ao incorporar a questão da violência na sua própria lógica imanente, podemos perguntar, peço desculpa, a pergunta pode equacionar-se da seguinte forma. Ao incorporar a questão da violência na sua própria lógica imanente, o texto constitui-se como crítica da violência em espaço reflexivo e autorreflexivo, ou, pelo contrário, constitui-se como médium de reprodução da violência e como gesto ele mesmo violento. A resposta concreta a esta pergunta terá de ser muitas vezes ambivalente, mas a pergunta tem de ser feita. E como está à vista, trata-se de uma questão que já não é apenas estética, mas é também ética e política. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, António. Eu saberia que seria estimulante e tenho a certeza que todos os nossos amigos, agradeço especialmente aos amigos brasileiros que a esta hora
é muito cedo no Brasil, mas que estão a participar e estavam ansiosos por ouvir o António. Muito obrigada, António, e por certo, ao continuarmos o nosso trabalho, lá vamos dando notícias e pedindo orientações também. Muito obrigada. E agora abro para todos os nossos amigos e amigas para as perguntas que o António se encarregará de responder. Muito obrigada a todos. Queria só pedir que quem tiver uma questão ou sinalize ou escreva nas mensagens aqui do Zoom. Eu posso fazer um pedido, peço desculpa. Vejo que há muita gente com a câmara desligada, por vezes isso pode-se dever a não disporem de uma ligação muito boa e, portanto, estarem a querer poupar largura de banda, mas se fosse possível, quem não tem esse problema, ligar a câmara, porque na verdade é desconfortável falar para para um conjunto de nomes ou de quadrados negros, de maneira que acho que o diálogo, enfim, não apenas agora, mas ao longo do dia, poderá beneficiar se de facto nos podemos ver uns aos outros. Sim, Obrigado. é melhor. Quem puder. Ok, já temos aqui muitas caras. Assim vai estando melhor, efetivamente. Temos tempo. Eu sei que a primeira pergunta é sempre muito difícil, mas gostaria que ela viesse de vocês. Posso? Sim? Eu gostaria que voltasse àquela fotografia horrível do século passado, pronto, 1914, que pronto, representava aquele senhor sem cara, porque disse, é uma fotografia, pronto, eu depois voltarei a ela, mas não sei se eu me esqueci, ou se perdi a passagem, ou se voltou a ela e eu não ouvi. Como é que ela entra depois no seu texto? Eu tiro o volume, quer dizer, tiro o som para poder não criar eco, portanto, participo, mas desativo o som. Essa fotografia é tirada é um momento muito importante dessa coleção a que a fotografia pertence. Pertence a um álbum com o título Guerra à Guerra, que foi publicado em 1924 em vários países, em várias línguas, aliás, em alemão, francês, inglês e neerlandês, se não estou em erro. E que, digamos assim, pretendia manter, tem essa peculiaridade de coligir uma série deste tipo de imagens. A figura deste homem é aquilo que ficou conhecido no jargão francês, que será familiar a alguns ou algumas, como o gueule cassé, não é? Portanto, pessoas que tinham ficado com o rosto deformado, mas que, por ironia dos progressos da medicina, estes ferimentos que noutros momentos teriam levado à morte, lhes permitem viver, mas vivem com este tipo de mutilações, não é? E posso assegurar-vos que esta fotografia é a menos horrorosa da coleção, portanto eu escolhi de facto a fotografia menos chocante. Já a tenho mostrado noutras ocasiões e tenho, enfim, esse cuidado, porque há coisas muito mais horríveis ainda para ver nesse álbum. E a ideia, evidentemente, do autor é justamente aquilo que está bastante presente, penso eu, na minha comunicação, isto é, contrapor, digamos, ao argumento da heroicidade, enfim, a toda a dimensão abstrata da guerra, ao mundo dos ideais nacionalistas ou outros, a realidade concreta da guerra vivida, isto é, de que forma a guerra se inscreve nos corpos, não é? E eu tenho aqui, não sei se, enfim, vocês ajuizarão se é a propósito ou não, mas como estou a falar do grito ficcionado, de Munch, etc., aqui
é na verdade, quase a figuração, eu não queria dizer parodística, mas uma espécie de contrafação dessa figura do grito, já não na ficção, mas na realidade concreta de um corpo concreto, não é? E é um pouco nesse sentido que eu introduzo, que eu mostro neste contexto, nesta pequena seleção, mostrei essa grito perene. Essa imagem. E na verdade, quando percorremos a literatura de guerra, não é? Logo no século, em relação à Primeira Guerra, não é? Muitas conhecerão um célebre poema do Wilfred Owen com o título Dulce et decorum est, não é? A célebre frase latina de que é doce e é apropriado morrer pela pátria, não é? E o poema está construído da forma em que a frase latina é desmentida pela história que o poema narra, que é a história, que é a descrição da agonia de um soldado que não ataque com gás, não ataque químico, demora demasiado a pôr a máscara e está envenenado pelo gás e sofre uma morte horrível. E o autor, digamos, é uma estratégia seguida por vários, este é um texto paradigmático, há outros análogos, mas na verdade a melhor literatura de guerra é justamente aquela que discute, que na verdade se centra na dimensão individual do corpo sofredor, do corpo mutilado, não é? E portanto não se trata de tratar da questão da violência em geral, ou mas lembrar que aquilo que chamamos violência de massas é violência exercida a uma escala maciça, evidentemente, mas sobre corpos individuais, e cada indivíduo era um indivíduo, não é? E por isso é tão importante no trabalho da memória restituir o nome às vítimas, não é? Que é um trabalho que muitas associações de sobreviventes do Holocausto fizeram ao longo do tempo. E pode perguntar-se, o historiador eventualmente pode perguntar-se de que é que me serve, por exemplo, saber exatamente qual era o nome dos 60 mil judeus de Viena que foram deportados e exterminados. Do ponto de vista da história, talvez não traga conhecimento novo. Do ponto de vista do dever da memória, é absolutamente fundamental, não é? E, portanto, essa, digamos, essa lógica casuística personalista da centralidade do corpo individual, insubstituível, irrepetível, é aqui fundamental nesta estratégia, não é? Obrigada. Está o Pedro a querer fazer uma pergunta. Pedro, força. Consegue-me ouvir? Consigo, sim, sim. Gostaria de perguntar se existem representações, não diria imorais, mas representações irresponsáveis da violência, ou seja, que podem proceder a uma glamorização da violência, digamos assim, como contraponto, por exemplo, oponho aquela cena do filme de Eisenstein que mostrou, do Coração de Potemkin, comparando, por exemplo, sei lá, com aquela violência dos filmes de Hollywood, do James Bond, esse tipo de coisas. Se acha que podem haver representações problemáticas de determinados contextos de violência? Sem dúvida que há, quer dizer, a pergunta, Pedro, de certa maneira responde-se assim mesmo, todos temos certamente essa experiência, não é? Como o próprio Pedro referiu, não é? É que a questão é que a violência provoca fascínio e prazer, não é? Digamos assim, há uma forma de fascínio que, digamos, estou a generalizar, não é? Mas digamos assim, há muitos casos, muitas situações, muitos exemplos de como efetivamente aquilo que chama a representação irresponsável da violência, digamos assim, vende, não é? Provoca prazer, provoca, enfim. É uma forma de pornografia como outras, não é? Digamos, e a pornografia tem valor comercial, como sabemos, não é? Portanto, existe uma pornografia da guerra, sem dúvida, não é? E os exemplos podiam evidentemente multiplicar-se, não é? E sobretudo o que é aquilo para que eu chamava a atenção no texto do Meira, não é? Ninguém morre anónimo, não é? E ninguém morre, mas na verdade o que nos filmes de Hollywood que referiu, a violência é algo puramente abstrato, não é? E portanto o tema muito
o tema muito referido da insensibilização, de que forma esses filmes insensibilizam para a questão da violência, é porque, na verdade, digamos, a pessoa ou o indivíduo desaparece completamente. Pronto, enfim, o que vemos são gestos, por vezes, quase puramente mecânicos, lógicas puramente descontextualizadas, não é? Em que não ocorre por um momento ao espectador que são seres humanos que estão ali a ser mortos, enfim. Na verdade, portanto, é um tema, é um dos temas mais perturbadores da investigação sobre a violência, de facto o fascínio que a violência pode exercer, não é? E as muitas formas de uma pornografia da violência, não é? Podem escrever-se várias teses de doutoramento sobre esse tema. Aliás, há algumas já escritas. Acredito. Não, mas isso também acaba por, não sei, por demonstrar que o ser humano pode ter uma certa ânsia, um certo desejo de violência dentro de si, não é? Que é intrínseco e que pode ser estimulado, como o professor estava a dizer, não é? Quase uma pornografia da violência. Pois, isso é a questão de saber se a violência faz parte da estrutura do ser humano, isto é um dado antropológico ou não, não é? Exato. E eu acho que é muito problemático respondermos que sim, não é? A violência é adquirida socialmente, é uma construção social, não é? Adquire-se em contextos educativos, nomeadamente, não é? Adquire-se em contextos, agora está a ser muito discutida a questão da praxe, que é outra forma de pornografia, e na verdade a praxe académica é um terreno de aprendizagem da violência, não é? De transmissão da estrutura da personagem autoritária, não é? Foi uma coisa que muitas vezes digo-se aos meus alunos, digamos assim, eles não têm consciência disso, pela sua própria ignorância ou pela sua própria reflexão, mas, por exemplo, a norma de que o caloiro, quando está a ser praxado, não pode olhar nos olhos o chamado veterano, não é? É justamente uma prática dos campos de extermínio nazi, digamos assim. Olhar um guarda das SS olhos nos olhos significava uma sentença de morte, não é? E, portanto, as pessoas não têm, as escalas são diferentes, obviamente, não é? Mas as pessoas não têm a noção de como há, de facto, rituais, não é? E estruturas que na verdade são estruturas de aprendizagem, momentos de aprendizagem, nomeadamente de que o outro não é um ser humano como nós, não é? E por isso também, por isso eu fiz aquela referência, aliás, muito de passagem, eu tenho um texto em que desenvolvo mais essa questão, do facto de a violência do século XX na Europa ter uma raiz, entre outras, mas ter uma raiz fortemente colonial, não é? Portanto, de facto, as elites dos exércitos europeus aprenderam antes de 1914 como é que se trata o outro quando o outro não é um ser humano, não é? E transplantaram essa experiência para os campos de batalha da Primeira Guerra, não é? Há aquela frase terrível, que eu sempre achei terrível e, na verdade, irrespondível, do Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, em que refere que o grande escândalo do Holocausto para os europeus é o facto de terem visto aplicada a brancos, a europeus, aquilo que os europeus há muito tempo tinham feito em África, isto é, a lógica do genocídio, não é? E aquilo que a consciência europeia não suporta não é a violência em si, escreve Césaire, mas é o facto dessa violência se aplicar a europeus, porque enquanto se aplicava a africanos estava tudo bem, não é? E esta frase é uma interpelação terrível, não é? Quer dizer, que dificilmente pode ser respondida, não é? Mas, portanto, essa dimensão, digamos assim, da forma como, digamos assim, estávamos a falar da aprendizagem da violência, não é? Justamente uma forma de aprendizagem da violência é justamente estar em contextos em que, à partida, o outro é inferior ou não é humano sequer, não é? E portanto, digamos assim, essa lógica da transformação do outro em coisa, não é? De que fala Simone Weil, de coisificação do outro, não é? Da vítima como coisa, não é? E na verdade o que nós encontramos sempre no gesto do testemunho
essa reivindicação da autoria, isto é, alguém que, enfim, o conceito de vítima ele mesmo é muito complexo, não é? E nós esquecemos muitas vezes que não há apenas sobreviventes de Auschwitz, vítimas do nazismo, há pessoas que reconstruíram a sua vida, formaram família, intervieram politicamente, enfim, fizeram muitas outras coisas na vida para além de serem vítimas de Auschwitz, não é? E justamente essa ambiguidade do estatuto da vítima, porque a vítima é sempre objeto de alguma coisa, objeto de uma ação violenta. Portanto, há sempre essa ambiguidade de ser necessário para a vítima justamente rejeitar esse próprio estatuto para se afirmar como sujeito, não é? O Roger Semprún tem nas suas memórias de Buchenwald, tem uma frase que é muito explícita, ele diz, ele repete aliás várias vezes nos seus dias, eu não sou uma vítima, sou um combatente. Não é? Isso exprime esse gesto de recusar essa dimensão de objeto, isto é, recusar a redução do ser humano que é efetuada pelo ato violento, não é? E, portanto, a afirmação da humanidade, mas já não a humanidade no sentido, enfim, abstrato dos ideais iluministas, mas a humanidade concreta do ser humano concreto, não é? A humanidade da vida individual de cada ser humano. Posso só dizer uma coisa, fez-me lembrar o filme Laranja Mecânica, onde há realmente essa ideia de construção da educação para a violência e uma deseducação da violência através de outro tipo de violência. Exatamente. Beethoven, não é? Beethoven. Tanto quanto me lembro do filme que vi há muitos anos. Exatamente, é isso, não é? O filme é extraordinário, na verdade, e é na verdade um filme paradigmático sobre a construção e a desconstrução da violência e sem dúvida nenhuma, é um belíssimo exemplo. Já agora, já que se falou nesse filme, eu acho que lá também aparece a violência como uma espécie de ritual de purificação, não é? Em que eles, ao exercer a violência contra os outros, quase que se salvam eles próprios, ou sentem-se superiores, de alguma maneira, por dominar aquela... Sim, sem dúvida. Sem dúvida, por isso é que o indivíduo violento não é, por via de regra, o super-homem, não é? Quer dizer, quando nós olhamos para a biografia dos SS, dos guardas dos campos de extermínio, muitas vezes são absolutos pobres diabos, não é? Ou quando olhamos para, enfim, desculpem, foge-me sempre a língua para isso, porque está tão na atualidade, não é? Quando olhamos para os partidários de Trump, não é? Nós vemos, no fundo, são pobres diabos, não é? Mas que procuram, digamos, o exercício da violência é uma forma justamente de construção da identidade própria, não é? Isto é, no momento em que eu assassino o outro, eu mantenho-me vivo, não é? O outro é que morre e, portanto, eu sou mais do que o outro, porque o outro tem o poder de o matar, mas eu vou permanecer vivo, não é? E tenho este arbítrio de posso matá-lo ou não matá-lo, portanto, existe poder, não é? A lógica, aliás, do ponto de vista coletivo, é a lógica do nacionalismo, não é? Digamos assim, do excepcionalismo, da afirmação da nação como superior às outras, etc., digamos assim, dessas formas de necessidade de uma espécie de hiperidentidade de nações periféricas, em que justamente essa afirmação, a afirmação nacionalista é um argumento de identidade, não é? Que permite, digamos assim, ir além, ou permite fantasiar, não é? Imaginar, digamos assim, um estatuto, uma identidade que na verdade não se detém, não é? E portanto isto é, no limite não é preciso sequer estou pensando em alguns poemas da Rita sobre a Primeira Guerra, não é? Em que ele não diz propriamente que os russos são infra-humanos ou coisa parecida, mas diz que os alemães são os maiores, não é? E quando diz isso, está justamente a inferiorizar os outros, não é? Quando nós estamos a enaltecer-nos a nós próprios, estamos, por definição, a inferiorizar os outros e a cometer um ato de violência contra os outros, não é? Mas de facto, assim é, digamos, há contextos não é por acaso que em grupos, em gangues e em grupos marginais,
o ritual de passagem dos jovens que estão a ser admitidos, etc. O ritual de passagem passa pelo exercício da violência, não é? É necessário matar alguém, ou ferir alguém, ou estar envolvido numa cena de pancadaria, etc., para ter, digamos assim, para passar nesse ritual de passagem, não é? Já agora, também voltando um bocadinho àquela questão da violência ser, de haver esse fascínio pela violência e dela ser, vamos admitir que ela é uma construção social, mas olhando para a nossa história e olhando até para as nossas mitologias, que acabam por ser de construções, não é? A violência é sempre tão importante em todas elas. O professor referiu, por exemplo, a estátua do Laoponte, a Ilíada, a Odisseia, mas Sim. até mesmo na tradição judaico-cristã, não é? Quando Deus expulsa Eva e Adão do paraíso e condena Eva a toda aquela dor e sofrimento no parto e tudo mais. Portanto, a violência é uma coisa quase... É absolutamente estrutural em toda a construção da identidade cultural dos países europeus, não é? Pelo menos. Sim, não, quer dizer, na verdade não existe ordem social que não se funde na violência, não é? E, portanto, a violência não é o momento de anomia ou de caos, é o momento estrutural enfim, quem trabalha esse tema de forma discutível, mas é talvez a referência mais marcante em relação a esta questão é a René Girard, que tem aquela obra, A Violência e o Sagrado, não é? Em que ela analisa uma série de rituais e mostra, de facto, rituais de caráter religioso e mostra a raiz violenta desses rituais, não é? Que normalmente tem que ver com a exclusão do outro, não é? O Girard usa a figura de bode expiatório, não é? Portanto, a sociedade encontra-se a si própria. E, no fundo, se olharmos para a tragédia grega, por exemplo, a tragédia grega, aliás, o Girard trabalha muito também sobre a tragédia grega, o herói trágico, na verdade, é o bode expiatório, é o indivíduo que tem que sofrer para que a sociedade se recomponha, não é? Portanto, há um momento do crime perturba momentaneamente a ordem social, não é? E essa ordem social tem que ser recomposta através de um ato de violência que é justamente a exclusão do criminoso, não é? E as sociedades modernas têm formas muito mais sofisticadas e de levar a cabo estes procedimentos, mas que no fundo estruturalmente não são muito diferentes, não é? Além disso, a violência é sempre uma solução fácil, não é? Quer dizer, se há uma pessoa que me incomoda, se eu a matar, resolvi o problema, enfim. Claro. Não sei, tenho perguntado isto, desculpa, isto agora não tem muito a ver com violência, mas conheço muitas mães, aliás eu próprio, em que com uma criança a chorar ao fim de 3 horas, sem querer dormir, à meia da noite, a vontade de atirar a criança pela janela fora é irresistível quase, não é? Uma pessoa pensa, resolve o problema, pronto, não é? Garanto que não fiz isso, a minha filha cresceu, está uma bela mulher, mas tenho perguntado a muita gente, a muitas mães, e dizem, se querem ser sinceras, sim, na verdade, há momentos em que o desespero é tanto, que, enfim, mas isto agora já é um exemplo quase caricatural e que nos afasta, digamos assim, da sofisticação teórica da discussão. Mas é isso, a violência é uma solução fácil, na verdade, não é? Gostei muito que o António tivesse referido o Aimé Césaire e o discurso sobre o colonialismo, porque ao longo da sua comunicação eu fui-me lembrando de certos aspectos dos trabalhos de Fanon, sobretudo. Sim. E há um aspecto que o António falou e que realmente me parece que é um aspecto a pensar e que ainda não está suficientemente pensado ao nível da teoria e ao nível da abordagem, e que é esse, o facto do colonialismo ter sido também uma forma de aprendizado da violência, não é? E que
os campos de concentração, por exemplo, não é? Não começam na Europa, não é? Mas sim no continente africano. Pronto, há o exemplo da Namíbia, que é talvez o mais conhecido, não é? Com a morte violenta de grande parte das populações San e Herero, não é? Mas há outros momentos de exercício, não é, do poder colonial em todo o seu artifício classificatório do outro, não é? Objetivando o outro e ao mesmo tempo classificando, arrastando para esse lado do que não tem nome, da generalidade. E eu achei muito importante que o António tivesse trazido isto à discussão, porque é realmente um assunto que nos deve ajudar a pensar. Quer dizer, só poderemos entender o século XX, não é? E certas questões da história do século XX, entendendo a dimensão colonial nas suas diferentes formas de exercício da violência. Isso é de absoluta pertinência, Ana Paula, e tem toda a razão. Não é? Tem sido um grande tema nosso no SES, não é? Nos nossos trabalhos sobre a memória, justamente chamar a atenção para que a história da Europa se desenrolou em muitos dos seus aspectos fora da Europa, não é? E que, digamos, a Europa do século XX, vejam, por exemplo, a concepção da diferença, não é? Que se manifesta de diferentes maneiras, não é? Na própria visão do norte da Europa sobre o sul da Europa, não é? Quer dizer, na verdade, os esquemas mentais daquele holandês que dizia que os portugueses só querem mulheres e copos, não é? Esquece-me o nome desse senhor, ou coisas análogas que se ouvem, ou se dizem, ou se escrevem. Na verdade, é o mesmo modelo que os portugueses aplicavam aos africanos, não é? Ou que os europeus em geral aplicavam aos africanos. E o que é verdade é que mesmo aqueles países europeus que não têm uma história colonial extra-europeia, por exemplo, a Áustria, o exemplo que eu conheço melhor, a Áustria foi um país colonizador intra-europeu, mas não extra-europeu, como sabem, não é? Mas a concepção da diferença é uma concepção profundamente impregnada da mentalidade colonial, isto é, dos esquemas ideológicos que veem no outro alguém inferior, digamos, alguém infra-humano, não é? Que há um passo muito, eu cito isso, alguns um passo muito quase divertido, não tem graça nenhuma, do capitão David Magno, que é o nome que certamente não conhecerão, mas é um dos muitos militares portugueses que escreveram memórias da O herói dos Dembos. Pois, exatamente, a Ana Paula conhece, não é? Peço desculpa, mas enfim, não é um nome geralmente conhecido, não é? Mas ele esteve depois de ter estado justamente em Angola, não é? Está na frente da Flandres, não é? Se não me engano, aliás, é feito prisioneiro em 9 de abril de 18, não é? Na ofensiva da primavera, a chamada Batalha de Lali, não é? Como é vulgarmente conhecida em Portugal. E ele tem um livro de memórias interessante, não é? E em certo momento descreve como estando debaixo de fogo dos alemães nessa investida, que é na verdade um rolo compressor que destruiu completamente o corpo expedicionário português, não é? Causando, julgo que 2.000 mortos num só dia, não é? Portanto, uma coisa terrível. Mas ele diz o seguinte: antes morrer de uma granada alemã do que da bala de um preto. Antes queira morrer de um fragmento de granada alemã do que da bala de um preto, não é? Ora, esta simples frase contém em si toda a história do colonialismo, é extraordinário, não é? É extraordinário como... E a questão pura e simples é que este inconsciente colonial está vivíssimo no século XXI, não é? E essa é uma questão absolutamente fundamental. E dizer isto, dizer que o inconsciente colonial está vivíssimo no século XXI, quer dizer que se perpetuam ideologias da violência que estão relacionadas diretamente com esse inconsciente, não é? E que são difíceis de erradicar, naturalmente, enfim, mas na verdade isso é um tema inesgotável, não é?
sem dúvida nenhuma, não é? Isto é, quando se quer trabalhar sobre a violência, é inevitável, é absolutamente necessário trabalhar sobre o colonialismo, justamente porque o colonialismo é um modelo paradigmático de formas de exercício da violência, não é? A professora Inocência Mata está a fazer aqui alguns comentários relacionados com isso. Quer intervir, professora? Não sei se... Eu esqueci-me de dizer, Inocência, diga, já estou a ver aqui que já escreveu um texto à margem, mas se quiser intervir, mas eu queria só referir em Fanon, porque a Ana Paula falou de Fanon, não é? E Fanon tem, de facto, é um autor enfim, que todos conhecemos, mas para mim é extremamente perturbador justamente o conceito de violência regeneradora de Fanon, não é? Isto é, na verdade, é uma duplicação do gesto, ou é uma imagem ao espelho do gesto colonial, digamos assim. E a ideia de que alguém afirma a sua identidade cometendo violência, não é? Portanto, conquista-se a identidade do colonizado matando o colonizador. É um bocadinho difícil de engolir, diria eu, não é? É muito complexa, na verdade muito problemática, não é? E essa ideia, digamos, essa ideia da regeneração pela violência, que é, a partir de certo momento, está muito presente em Fanon, não é? Eu não sei se diz que prefere não Eu intervir. não sei se está aqui justamente a dizer que Fanon foi eu leio que ela escreveu um grande teórico da violência, Pele Negra, Máscaras Brancas, Condenados, o que são senão... Exatamente, não é? São textos sobre a violência, claro. Posso fazer um comentário, uma pergunta? Sim, sim. Gabriel. Eu cheguei atrasado, atendendo a questão da hora, que eu acabei de acordar, 6 horas, disse, nossa, está começando aí. Isso aí, foi uma pronto. violência. Então, eu cheguei atrasado, não acompanhei uma boa parte da fala do professor Antônio, e pronto, assim, acabei praticamente as perguntas e respostas no final. E eu assim, no que acompanhei, né, e eu queria fazer alusão a uma das obras da Hannah Arendt sobre a violência, em que, segundo ela, né, a violência ela está vinculada também à soberania, à política e às próprias relações internacionais. E eu, assim, eu queria perguntar, no caso do professor Antônio, que será que a violência que perdura até hoje, nós temos acompanhado violência praticamente de uma forma global. A própria pandemia veio meio colocar alguma violência também simbólica, atendendo a algumas questões socioeconômicas, sociopolíticas. Mas será que a política não tem sido o veículo praticamente perpetuador da violência? Assim, eu posso, por exemplo, falar a violência assim nos países africanos, né? Que é o teórico Achille Mbembe. Ele utiliza isso em um dos seus ensaios curtos, que é a necropolítica. Ele fala, para além da colonização, para além da escravidão, o próprio modelo neoliberal, o capitalismo, também é uma forma de violência. E isso está muito presente, por exemplo, nos países africanos. Para além, claro, né, passando para o campo de concentração na Alemanha, mas também há pouco vi, né, através da professora Ana Paula, que o primeiro campo de concentração aconteceu exatamente, né, na Namíbia, bem o local, bem praticamente a fronteira com Angola. Então, eu queria que falasse sobre a questão da política, se não seja a coisa talvez que precisa se repensar. Obrigado. Sim, Gabriel, as reflexões que faz justamente são uma demonstração da necessidade de operarmos com um conceito amplo de violência, não é? Que aquilo que eu falei brevemente no início do meu texto. E aí autores como Foucault, por exemplo, ajudam muito, não é? Portanto,
a noção da violência disciplinar de Foucault é uma referência aqui importante, é alguma coisa que, na verdade, tem muita atualidade neste contexto da pandemia, não é? Mas voltando à sua pergunta, na verdade, a Hannah Arendt distingue entre poder e violência, não é? Portanto, ela tem no seu texto sobre a violência, ela elabora muito esta questão, muito a partir do conceito da hegemonia de Gramsci, no fundo, digamos assim. Nas teses dela, na verdade, a violência é quase uma espécie de último recurso dos Estados, não é? Quer dizer, o Estado que não consegue justamente produzir um efeito de hegemonia, isto é, criar um consenso baseado, enfim, em torno de facto, da sua ideologia, não é? É obrigada a recorrer à violência, não é? Portanto, a violência é o recurso quando a hegemonia do Estado se está a esboroar, não é? E, portanto, da perspectiva dela, é muito mais um sinal de fraqueza do que de força. Mas aqui, em relação às observações do Gabriel, em certo momento da sua pergunta, o Gabriel estava a falar daquilo justamente a que o Johan Galtung refere como violência estrutural, não é? Portanto, violência sistémica, violência que está inscrita nas próprias estruturas de poder, que está inscrita na divisão de classes, que está e que se traduz justamente por, e sem dúvida que é um tema de absoluta pertinência para a África, não só, obviamente, aquela violência que se traduz em negar ao ser humano os meios de que ele necessita para se afirmar como ser humano, basicamente, não é? E que podem ser meios absolutamente elementares, como, por exemplo, ter suficiente para comer, não é? Não passar fome, não é? E, portanto, o Estado que falha nesse dever, não é? Está a exercer violência estrutural, digamos assim, não é? E desse ponto de vista o conceito de violência estrutural é importante para pensar a esfera da política enquanto justamente rede de relações de poder, não é? Não sei se respondi à sua pergunta ou se clarifica minimamente, mas é um pouco isto, penso eu. Temos tempo ainda para mais 2 perguntas, peço desculpa, o António está cansado. Não estou aqui para outra coisa, não falo. Mas ainda temos tempo. Estou cansado porque ainda estive a assistir ao princípio do debate do Trump e não devia ter feito isso. Já passava das 2. Eu tenho pena que a Inocência não tenha podido falar, porque ela trouxe uma questão bastante importante, o exemplo do Estatuto Indígena, não é? De uma forma violenta, não é? De dividir o mundo, não é? Entre os vivos e o outro que perde inclusive o direito a ter um nome. Aliás, situação que o António também falou, não é? Dessa do indivíduo que perde realmente o seu nome, não é? Ali generaliza-se, não é? São os indígenas, não é? Generalizada uma camada imensa de homens e mulheres que perderam essa possibilidade de ter até o seu próprio nome, não é? Aliás, usando aqui a proposta de sair entre contraponto e dissonância, não é? A ideia de com este estatuto indígena haver um estatuto do assimilado, para a qual o indivíduo ou a indivídua, desculpem-me o mau português, se tinham que candidatar e fazer uma espécie de exame e provar que eram bons portugueses, bons cristãos, etc. Não é? É realmente uma realidade, uma extraordinária violência. Eu tenho pena que a Inocência não tenha falado sobre isto, mas queria passar a todos. E então vamos lá, talvez à última pergunta, ou mais uma.
Ana Paula, em relação a esta última questão que a Inocência colocou, de facto toda a legislação colonial pode ser lida a partir do ponto de vista do conceito de violência, não é? Exato. Portanto, trata-se da legitimação da violência, não é? Da violência colonial através a figura do assimilado, claro que é particularmente interessante, porque na verdade o assimilado é aquele que é incorporado na forma da exclusão, não é? Digamos assim, ele vive a ilusão de estar assimilado, não é? Eu faço um paralelismo, porque é um tema que conheço bem, faço muito um paralelismo em relação à história dos judeus alemães, não é? Que a certo momento cultivam fantasias de assimilação, mas que na verdade foram assimilados na forma da exclusão. E é muito curioso que quando, pela primeira vez no século XVIII, há alguma legislação que termina com a discriminação antissemita, enfim, é um processo muito longo, que demora, conforme os Estados alemães, tem um ritmo diferente, mas uma exigência que é feita aos judeus assimilados é que mudem de nome, isto é, adotem um nome alemão. E ainda hoje em dia há muitos apelidos, o Adorno, por exemplo, tinha o apelido de Wiesengrund, que significa em alemão o prado simplesmente, ou por exemplo Rosenzweig, que é o ramo da rosa, não é? Os funcionários alemães, os funcionários do registro civil, digamos assim, compraziam-se inventando nomes muito fantasiosos e também ridículos mesmo para nomes alemães para os judeus que se iam inscrever para se assimilar, e no momento justamente em que estavam, que julgavam estarem a ser eliminados, estarem a ser assimilados, estavam a ser discriminados, não é? É muito, muito interessante esta dialética. Não é? Bom, se não há mais nenhuma pergunta, eu não sei como agradecer ao António, a não ser convidando-o para estar connosco, se não hoje, se não puder, entendo que tem aulas para dar e outras coisas para fazer, que vá acompanhando dentro das suas possibilidades este nosso projeto, este nosso trabalho, e agradecemos muito a sua comunicação e a sua presença. Obrigada, António, e obrigada a todos. Ana Paula, não tem nada que agradecer, evidentemente. Eu tenciono ainda regressar ao vosso convívio, não sei quando, mas certamente, porque o programa do dia, evidentemente, é um programa que tem títulos e temas muitíssimo interessantes. Não vou poder estar o dia todo, mas eu é que agradeço mais uma vez o convite e a amizade. Obrigada, António. Bom, então terminamos esta sessão. Convido todos a voltar ao meio-dia para a sessão número 1. Vocês têm, o Marco acabou de disponibilizar a ligação para essa sessão, agora ao meio-dia, mas também está disponível no programa que foi distribuído, o link. Portanto, até já, daqui a sensivelmente 15 minutos voltamos. Muito obrigada a todos pela presença e até já. Até já.